Boa noite, gente. 15 minutinhos atrasado, mas ao vivo é isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui mais um VidaCast e hoje é um VidaCast especial porque quem está aqui como convidada é alguém que nada mais, nada menos foi a primeira pessoa a ver meus 2 tesouros. Foi a pessoa que fez o parto das minhas filhas. Silvinha, seja bem-vinda. Obrigada, Marcinho. Plínio, Eric, boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, gente. Muito bom. A gente está aqui hoje para começar um mês especial, né? Verdade. Que é o mês das mães. E a gente trouxe, claro, uma pessoa que convive muito com as mães num período super importante, que é do momento em que descobre a gravidez até a hora que faz o parto. Não é isso, Silvinha? Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. E a gente está feliz de poder bater esse papo, de conversar um pouquinho sobre o que é essa fase aí do pré-natal, né? Os amores e os de sabores e os sabores, né, Eric? É verdade. Eu imagino quantas histórias a Silvinha tem aí para nos contar, de quantos desafios e quantas alegrias desse período tão importante. Boa noite, meu amigo Dr. Márcio, boa noite, Plínio, Silvinha, você que está aqui com a gente, VidaCast. Vamos começando daquele jeito, né, bem lembrado, pegando esse link agora, mandando para sua galera, manda para a galera nos grupos, né, por gentileza, vamos fazer logo de cara, dá um print aí na tela, você consegue abrir, Júnior, por favor? Isso, aqui ó, pega essa cena aberta, tira um print aí agora, coloca nas redes sociais, marca todo mundo, daqui a pouco a Silvinha vai passar o Insta dela, e você vai poder fazer essa postagem chamando todo mundo, porque eu tenho certeza que esse programa vai ser muito especial. Você viu uma lembrança para você? Obrigada. Seja bem-vinda. Ficar com a caneca igual. É, isso aí, para quando você acordar às 4 horas para ir fazer o parto e tal, de alguém, você lembra da gente. Fala, VidaCast. Segue a vida, Segue né? a vida. VidaCast. Silvinha, me conta aí. Sempre foi sua vontade, desde quando você entrou na faculdade, sempre foi ginecologia, obstetrícia? Eu acho que foi antes. Antes eu já tinha essa vontade. Algo como um chamado interno mesmo. Quando eu entrei na faculdade, mas você sabe que a faculdade de medicina abre 1000 possibilidades, né? Então, à medida que eu ia passando, eu te digo que eu gostei da maior parte das matérias e do que a gente ia vendo lá. Eu ia me encantando. Então, eu passei por vários que eu diria faria, né? Isso aqui eu também poderia fazer. Até que chegou na obstetrícia especificamente, lá, quando chegou lá, eu digo que eu me reencontrei com a obstetrícia e eu sabia que era realmente aquilo que eu queria seguir. Isso é mais ou menos 4º ano de medicina, Sim, né? sim. Então, por ali, quando eu primeiro vi ali aquele primeiro contato, primeiro plantão na maternidade com aqueles partos, eu disse, não, é aqui mesmo que eu vou. Que legal, que legal. Maravilha. E assim, aquilo que a gente... Nós somos homens, né? Então a gente não passa por esse período nesse lugar, né? A gente passa por esse período em outro lugar, né? Que é um lugar diferente e claro que... Não... É um lugar importante, claro. Sim, claro. E é um papel, né? E eu acho que nós 3 aqui já passamos por nesse momento, né? Essa gestação, né? E o que eu acho que a gente tem que debater hoje é só alegria esses 9 meses, né? Tudo que Tudo delícia, suave, você, né? ser mãe, suave, Só né? romântico, assim. Romance todo. Como é, Silvinha? O que você pode falar pra gente, assim, né? Na experiência da pessoa que tá acompanhando as mães e sendo mãe também, né? Mas nesse olhar, né, da médica que acompanha essas mães nesse período, né? É tranquilinho? Então, vamos falar assim, vamos começar do começo. É um momento especial, né? Digamos, na vida da mulher. Programado ou não programado, aceito ou não aceito, é um momento diferente. Então, há quem diga assim, gravidez não é doença. Aí, assim, vírgula, né? Exclamações, reticências. Eu não gosto muito dessa frase, porque coloca-se como a gravidez não é doença, a pessoa segue a vida.
Só que a pessoa não está no estado fisiológico normal, né? É um estado fisiológico diferente. Existem várias transformações no corpo da mulher, várias transformações, que a gente chama de transformações fisiológicas, mas que levam a várias mudanças. Mudanças na parte cardiológica, por exemplo. Então, a mulher grávida, ela não vai subir e descer uma escada do mesmo jeito, ela não vai fazer uma atividade física do mesmo jeito. O coração dela, por si só, já começa a bater mais rápido para chegar mais fluxo para esse bebê. Tem uma vasodilatação periférica, a pressão baixa, então, por qualquer coisa, a pressão dela baixa também. Tem as alterações relacionadas à mama, relacionadas à coluna, né? O equilíbrio que a gente estava falando antes. Então, tem várias modificações no organismo materno. No emocional também. Então, é um período transformador físico, emocional, psicológico, espiritual, onde você quiser chegar. É um momento de transformação muito grande na vida da pessoa. E sim, por isso é um momento especial. E sim, muitas vezes a gente tem patologias associadas à gravidez. E às vezes não são exatamente patologias, mas tem várias patologias associadas à gravidez. Mas a gente tem também essas dores, né? Essas, às vezes, alterações de sono. Tem mulher que no início tem insônia, depois dorme muito, uma certa indisposição, náuseas e vômitos. Isso é bem chato. Náuseas e vômitos, e isso faz com que a mulher, por exemplo, quem tem muita náusea e vômito, que a gente chama hiperemese, ela fica limitada às vezes, de não conseguir trabalhar, e às vezes ela precisa ser hospitalizada para ser melhor cuidada, para ser hidratada, para poder se alimentar melhor. Então, é isso. Até porque, ia pegando o gancho, até porque muitas vezes, quando ela não é hospitalizada, além do trabalho, em casa ela também não para, né? Não para. Porque por mais que ela diga que vai parar, às vezes tem outro filho, às vezes não tem um companheiro, às vezes o companheiro tem, mas está trabalhando, às vezes não tem um suporte, uma família de apoio, às vezes não tem uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Então, assim, às vezes se você não para ela mesma ali interna, ela não dá conta de continuar porque ela não consegue em casa, ela não tem condições de parar em casa, né? Verdade. Isso é... E o outro ponto que vocês falaram também é a parte emocional, né? Gravidez vem cheia de preocupações. Eu costumo dizer que, às vezes, o outro nome da gravidez é ambiguidade. Porque a pessoa quer engravidar, mas não quer as mazelas, os dissabores que vêm junto com a gravidez, né? Então, muitas vezes a pessoa passa a ter milhões de preocupações. Então, eu tô grávida, mas eu tô preocupada com o que é que pode estar acontecendo com o meu bebê. Se meu bebê tem algum problema de saúde ou se não tem. Se ele vai vir com algum defeito. Muitas mães se preocupam muito com isso. Se eu vou dar conta dessa criança ao perceber que a vida vai mudar ali, que vai chegar um outro ser que precisa cuidar, né? Precisa educar, que precisa nutrir. Então, começam a vir diversas preocupações junto com esse período gestacional. Uma coisa que sempre que eu converso com uma mãe, eu percebo é que essa novidade de ter um ser tão dependente. Hoje mesmo eu estava numa mesa e uma pessoa falou sobre isso acerca do seu próprio filho, o bebê. Dizendo, poxa, meu filho não quer ficar com o pai. E eu tive a oportunidade de ter duas, como a gente já falou, nós tivemos essa oportunidade de experimentar o nascimento de um bebê, mesmo que não sendo de nós mesmos, como é o caso do homem. Mas assim, para a mulher é muito desafiador perceber aquela dependência. Eu conheço criancinhas que não aceitam, às vezes, ajuda, nem do pai, nem de quem tá. Tem aquele momento que é a mãe. Ah, não, é o amamentar. Hoje, inclusive, tocamos nesse assunto. Às vezes ela não amamentou. Mas o colo, é um vínculo muito forte. É um vínculo muito forte. A palavra mãe, já que estamos nesse mês, ela vem com um significado muito poderoso, né? Vai além do que a gente poderia descrever, definir. E isso começa assim que a gente nasce.
Então, para a mulher não é fácil olhar e dizer assim, pô, tô cansada. Eu queria tomar um banho. É, Eu queria dormir. Eu queria ficar só, né? é. E aquele bebê que é cada vez mais, né? Como é que você tem enxergado essa aceitação por parte das mulheres para esse momento, dessa dependência, desse grude? Como é que o que você tem a dizer sobre isso? Então, essa conexão que você falou que é muito forte, ela começa ali, né? Nesse processo da gravidez. Então, a mulher se conecta com o bebê para lá do físico, né? Para o emocional, né? Para aquele contato já com aquele ser que está ali dentro. Verdade. Então, para o homem, o bebê é muito subjetivo, né? Fetinho, bebê é subjetivo, tá lá crescendo É uma tela de TV. É. no útero do Inclusive, outro. inclusive, E a gente não quero esperando te, chutar, não quero te interromper, mas assim, você falou e comigo aconteceu uma coisa meio estranha, que assim, eu não me conectei quando tava na barriga. Não, a Tem- maioria não se conecta. Eu vejo caras que choram e aí bate ele, meu Deus. Cara, assim, ela pedia pra eu botar a mão e tal, mas tipo assim, não rolou uma química, entendeu? Agora, quando saiu da barriga, É. que eu ouvi aquele choro, virou a chave, a lágrima desceu na hora, ali aconteceu, né? Mas a mãe, que você falou bem, começou A mãe se muito conecta antes, antes. quando viu o resultado, quando sentiu a transformação. Por isso é tão profundo também, né? Acho que começa por aí, né? Começa por aí, essa conexão. E por isso é importante que o homem, assim, o pai que está ali do lado, né? Ele possa entender, né? E apoiar aquela mulher ali no que ela está passando. Olha, eu estou cansada, olha, eu estou indisposta, a coluna está doendo, estou com muito sono. E ele entender que ela está passando por todo esse processo de transformação, né? Muitos parceiros não são muito parceiros nesse processo. Mas a paternidade é extremamente importante. É importante para a mulher ter aquele apoio. E tem muitas que não têm esse apoio também, né? Mas voltando ao que você falou, que você perguntou como é esse vínculo de estar preparado, eu acho que a gente nunca sabe como é que vai ser até a gente de fato passar por, né? Então a gente pode ter acompanhado outras mulheres da nossa família, ter ajudado, ter sido apoio para uma irmã, para uma amiga, mas quando é a sua vez, sabe? Então é só passando para saber o que é essa delícia de você não ter privacidade, às vezes, não ter horário, essa prioridade que a maternidade chega de início, assim, né, na vida. E tem uma coisa que, eu não sei, é como quando a gente tá indo viajar, parece que não chega, né, a viagem, quando tá... Então, assim, a gente tá na ansiedade de chegar. Esses 9 meses é eterno, gente, não passa, né? Assim, é muito tempo, 9 meses. Mas é interessante como esse período é um ciclo de transformação, né, Plínio? Onde você está se preparando para essa Sim, viagem. porque você tá se ajustando em várias Está coisas, se ajustando. Então, às vezes tem gente que fala assim, nossa, 9 meses é muito. Não é. Porque as transformações são tantas que acho que rapidinho passa esses 9 meses e aí depois vem mais... Para esse novo estilo de vida, né? Pra esse... porque uma a vida nova maneira muda de viver, né? completamente. Principalmente no primeiro filho, assim, muda bastante. Muda tudo. E quando vem dois? E quando vem primeiro. 2? A intensidade é Ou radical. 3 ou Opa. 4. Você falando aí, né? Desde o começo, eu sempre, desde o início da gestação, eu sempre me abaixava assim e falava. Falava na barriga, conversava e tal. Às vezes já estava deitada, eu ia lá na barriga, ficava falando e tal. Beleza. E aí foi passando a gestação. E aí às vezes eu chegava, ela já estava dormindo. Aí eu ia, chegava lá, dava um beijo na barriga, conversava, e aí me encostava, velho. Começava tanto chute, velho. Tanto chute, a ponto de Jó falar assim, Acordar, né? Márcio, afasta um pouquinho, por favor. Depois você brinca com elas. Afasta aí, que não dá, não. Mas você tocou num ponto muito importante, Era que é muito esse de engraçado. você já ir se conectando, né? Então, a mãe está sempre ali conectada. Tem muita mãe que conversa, canta, conta história, etc. Né? Mas, de qualquer forma, o bebê está ali sempre ouvindo aquela voz, né? Da mãe.
Então tá sempre ali naquele contato, naquela conversa. Mas é importante o pai também Claro. chegar junto, conversar, porque ele já começa a reconhecer a voz. Então, E vai assumindo para ele um papel que não é só dela. isso. Porque... E que acalma depois que nasce, sabia? Ele Exatamente, ouve claro. aquela voz que já tá acostumado, aí é mais fácil para acalmar no momento que o bebê tá mais estressado por alguma coisa, tá com cólica ou precisa ninar. Naquele processo que faz lá na UTI mesmo, que fica Sim, colado com canguru. canguru. Você vai ali conversando, É. vai acalmando, é muito legal. E de alguma maneira a gente pensar também que são duas conexões bem distintas, né? Porque Sim. uma já tá fisiológica, biologicamente ligado ali. Exato. O pai tá externo, né? É. Então tem uma questão ali, e aí dentro do que cada um acreditar, da questão espiritual, da questão de conexão anterior, mas sim essa coisa de falar, de estar perto, de aproximar a energia mesmo, né? De estar próximo ali, juntinho da barriga. É, de e tal. conversar, você tá chegando, eu tô te esperando, estamos arrumando as coisas, né? Isso imagina como isso deve fazer bem, né? Confortar. Em termos de vibração, de amorosidade para quem tá chegando, né? Se chegar já sentido Acolhido, né? acolhido, cercado de amor, de amorosidade, né? Silvinha, mais ou menos quantos partos? Toda a profissão, hein? Eu não sei. Tem ideia? Você chegou a contar por Muitos algum milhares, período? nunca. Nunca contei, mas assim, uma boa parte da minha vida eu dei plantão. Nos plantões, eu vim até conversando com o Plínio, nos plantões, a depender do plantão, o plantão for muito pesado, você faz muitos partos, né? E outros mais leves, nem tanto, mas você tá trabalhando ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partos num dia, né? E aí... Diga aí. No final de. Produção, Aí produção de- depois de 28 anos de formada, então, Faz a conta. uns milhares aí. Dá pra brincar. E vamos brincar o quê? Só pra fazer uma Milhares. conta rápida, tipo, um por dia de média deve dar, né? Tranquilo, né? Se tem dia que teve Já 8, foi, hoje em dia não mais. Hoje em dia eu não faço mais um parto por dia, não. Mas antes fazia Mas mais no começo, antes né? poderia fazer mais, contando que no plantão você faz muitos, né? É. Mas foram dá uns 15 muitos. mil aí É bom. brincando. Dá mais 10 mil, com certeza. Não sei, entre 5 e 10 talvez. Alguma história... Porque, assim, da medicina, uma das profissões, uma das especialidades mais, eu acho assim, mais que exigem mais dedicação do médico. Não que as outras não exijam, mas que exigem mais dedicação, porque você dificilmente consegue programar, né? Então, assim, o parto, a gestação vai rolando, e você vai fazer aquele parto, e ele pode cair no dia 31 de dezembro, 24 de dezembro, no dia do teu aniversário do filho, 2 da do manhã. pai, 2 da manhã, no momento em que você tem um ente querido doente, né, e você está dando suporte. Então, assim, para mim é uma das especialidades que mais exige essa dedicação Sim. do colega médico, né? E tem alguma história, assim, pitoresca, engraçada, que você possa contar aqui pra gente sobre essa questão de muitas vezes não ter programação e você... vai agora. Eu tenho e várias, né? Posso lhe aí. dizer que eu já saí do aniversário do meu filho, acho que eram uns 3 ou 4 anos que ele estava fazendo, mas já estava no final. Eu já saí do meu aniversário, que a sobremesa o pessoal comeu e eu fui fazer o parto. Guarda um pedaço pra mim que eu tô voltando, Exatamente viu? assim, deixa um pedacinho aí pra mim, pra quando eu chegar, né? Já saí do aniversário de 15 anos da minha enteada, assim, já saí não, eu não cheguei no aniversário e ficou todo mundo me esperando, eu cheguei 11h30, assim, me esperando pra acontecer aquela coisa da valsa, etc. Mas teve uma vez que eu fui tirada num casamento. E aí eu tava num casamento, portanto, com roupa de casamento, era um vestido com renda, assim, embaixo. E tal, de salto alto. Maquiagem, cabelo. E eu não tinha tudo, nada né? diferente assim no carro para eu trocar. Então, saí do casamento e fui daquele jeito. Tinha um jaleco, né? Tem sempre um jaleco dentro. Aí, coloquei o jaleco, maquiada, com aquela renda saindo pelo jaleco embaixo. Aí, quando eu entrei, o marido da paciente falou assim, ixi, tiramos doutora Silvia de alguma festa.
E aí foi engraçado, porque eu fui entrando naquele pronto-socorro, toda maquiada, com o vestido todo lindo, mas é assim, eu vou tranquila, eu vou feliz. Eu acho que para você se dedicar à obstetrícia, para ser obstetra, de fato, se a gente opta por ter pacientes que vão lhe chamar a qualquer hora, porque você pode ser um obstetra que só dê o seu plantão lá, dê o seu plantão e faça o que você tiver que fazer ali no plantão, mas quando você vai para casa não vai ter nenhuma paciente que vai te ligar e vai... Mas quando você opta por ser dessa forma, eu acho que você tem que ir curtindo, sabe? Tem uma doação aí, né? Tem uma doação, mas é uma doação também que não parece eu não Não encaro um como fardo, um sacrifício, como um fardo. Porque É uma escolha. é uma escolha. Eu sei que eu posso estar aqui e quando eu pensar que vou sair daqui e vou dormir, não vou dormir porque alguém me ligou de repente, ou então eu acabei de deitar, alguém me liga. Inclusive o celular tá ali a postos, E né? é Porque importante eu pode- saber que aquele dia é um dia especial também, para muito especial, talvez ou mais especial da vida Verdade. daquela mulher, daquele casal, né? Daquela família. Então, eles merecem também que eu honre aquele dia, né? Show de bola. Aquele dia de chegada. E eu acho que isso tem a ver com a valorização que a gente dá à nossa trajetória, né? Uhum. Tipo assim, as pessoas preferem eleger um momento para... Não, o momento para mim é quando isso dá certo, quando aquele momento perfeito. E quando você fala dessa maneira de que você enxerga os acontecimentos, significa, bom, pô, faz parte, algo gostoso também de viver, mesmo sendo desafiador, mesmo eu não querendo naquele momento, que todo mundo vai querer curtir o seu aniversário, mas, sabe, se apaixonar pelo processo, né? Sim. Tipo assim, poxa, legal que eu tô vivendo o meu sonho aqui, que eu tô ajudando pessoas. Enxergar a importância, acho legal isso que você falou, enxergar a importância daquele momento na vida de alguém, né? Se colocar no lugar daquela pessoa. Pô, isso é tão, tão bacana. Uma vez uma pessoa disse assim, pô, velho, você, às vezes, só me permitam um exemplo que eu me lembro agora, poxa, às vezes você viaja e não curte a viagem, Sim. né? Isso acontece muito direto. Pô, aí a pessoa, conhece o lugar? Conheço. O quê? Nenhum. Eu só fui lá Aeroporto, sala eu de fui só reuniões. pro tal lugar. Mas assim, por que eu faço isso? Eu digo, cara, a pessoa, aí, igual você, a pessoa que me chamou pra ali, ela tá com expectativa, cara. Pô, imagina, ela pagou minha passagem, ela segurou, ela fez um cartaz, eu preciso entregar o melhor pra aquela pessoa. Depois eu volto pra passear. Eu não vou passear, eu tenho que cochilar, de tarde, coisa que eu não faço no meu dia a dia, mas quando eu tô numa viagem específica assim, pra eu olhar pro cara, o cara dizer, esse cara tá aqui, esse cara tá com vontade. Tá igual, presente, né? né? Igual você. Pô, imagina você chega lá, fazendo, De cara feia, de cara feia. mau humor. Eu me lembro que teve Ninguém uma certa merece. vez, quando a minha esposa, é até perigoso falar, mas a gente foi uma pessoa, né, que aconteceu isso, né? Uma pessoa muito bem falada, um profissional topado, que não sei quem fez, blá, blá, blá. Chegou lá, o cara não olhou pra ela, entendeu? Fez umas perguntinhas assim, ela, ó, não, doutor, mostrando. Ele não olhou o que ela mostrou. Certo, ó, o plano é esse, vocês sabem como é que é, né? Falando da questão financeira, o plano financeiro é assim, o convênio não cobre tudo, tem que pagar mais tanto, se vocês fecharem, aí eu passo meu número pessoal e tal. Pô, mas eu não tô pagando, assim, não tô numa consulta, esqueça até o pagando, desculpe. Eu não estou numa consulta, por que não se entregar aquele momento? Não que você não possa ter o seu o lado protocolo, humano do atendimento. pode só ter, né? mas assim, aquele momento só pra pessoa se sentir amada, entendeu? E aí, minha esposa, como toda grávida, cheia de grávidas, vai falar o que acerca daquela pessoa, né? Então, a diferença de quem ama o que faz, você acaba de falar de uma forma tão bacana, enxergar até o momento que eu não gostaria, mas, mas é tão importante para aquela pessoa, deixa eu dar o meu melhor, né? Eu já tô tão acostumada que eu nem penso em não gostaria. Eu já sei que é possível e... Faz parte da E entra na forma que você enxerga. É questão, né? humanização, gente. Isso é o médico humano. Tem também. Eu tenho conhecido uns aí. Ultimamente eu tô conhecendo uns médicos mais humanos, assim. Pra consertar meus problemas com médicos, meus problemas Você pessoais. sabe que ele não se dava bem com médicos, né? Você vê como o mundo eu dá sei. muitas voltas, né? Eu tô cheio de médicos. E aí agora ele tá sendo Minha rodeado filha agora, por vários médicos. Já tem pra a lacrar, filhinha, tem tem minha a filha agora na agora, faculdade. Tem a Eita, filhinha. cara. Ai. Ô, Silvinha, e assim, a gente, né, falou um pouco dessa abordagem da parte legal, da curtição e tal, Sim. mas como
como é quando uma mãe sabe que vai ter algum problema sério na gravidez? Como é essa, Então, né, como é esse impacto? Eu fico esse é um pensando super assim, impacto, né, Plínio? Porque, na verdade, quando a gente está no mundo falando de filhos, quando a pessoa pensa, vou engravidar, ela já faz uma projeção ali, né? Já projeta ali sim, porque a o gente que é o imagina tudo filho, o que perfeito, será o tudo filho, imagina funcionando, né, tudo tudo perfeito, certinho. imagina que está tudo ótimo, imagina que vai fazer chá revelação, imagina que vai fazer todo o enxoval, que vai viajar para fazer o enxoval, que vai escolher as coisas, que vai fazer tudo com muito detalhe, né? E quando vem, e é só alegria, digamos assim. Um newborn, nas fotos bonitas. Isso. E aí, quando vem alguma má notícia, né? Porque é uma má notícia, então cai como uma bomba, né? Cai como uma bomba. Porque é o não esperado e é você desconstruir tudo o que, toda aquela Sim, porque tem uma ideação, fantasia ali, aquela tem toda fantasia, aquilo tudo. um conto de fadas acontecendo, É. né? Da- E aí é aí que a gente precisa de estar mais junto e mais colado com aquela paciente, sabe? Então, desde às vezes um aborto simples, se é uma gravidez que é muito desejada, e acontece também às vezes uma gravidez não programada, mas que a pessoa engravidou, fala, não, ok, e aí quando ela está ali começando a curtir, ela perde também, perde a gravidez, é um abortamento espontâneo. Então, tudo isso também gera uma frustração muito grande na mulher, que Sim. gera. Vem vários sentimentos. Um sentimento de que não é capaz, de que não. Sim, se responsabilizando, né? Entra a culpa, De que o não é elemento capaz, não culpa foi aí capaz, forte, de que não, o produto dela não foi um produto que veio com algum defeito. Então, tudo isso mexe muito emocionalmente com aquela mulher, principalmente, e com a família como um todo, né? Então, tá junto dessas mulheres, saber acolher, saber entender aquele sentimento, aquela tristeza daquela mulher é fundamental. E muitas vezes acompanhar essa mulher. Você falou, eu já tive alguns casos, óbvio, né? Não só no meu consultório, mas na maternidade pública que eu trabalho, que você sabe que eu trabalho na maternidade pública, que eu sou preceptora e que eu adoro, então trabalho com interno, com residente, e é um atendimento no SUS. E é um lugar de excelência, assim, em atendimento do SUS. E a gente vê muitos casos assim. E aí, essa mulher, às vezes, ela vai gestar essa gravidez até o final, em alguns casos, sabendo que essa gravidez, que esse bebê não vai sobreviver. Ou a chance dele sobreviver é muito pequena. Ou ele só vai viver, talvez, alguns dias, né? Ou ele pode morrer no final da gravidez, ou ele pode morrer durante o parto, por exemplo. Então, é uma gravidez sem enxoval, né? É uma gravidez onde você está trabalhando o luto na gravidez. Sim, durante. Onde sua barriga está lá crescendo e as pessoas passam por você e falam, quanto tempo você tem? É menino ou menina? É para quando? Né? E a pessoa tem que conviver com aquilo. Super fase conflitante, né? E haja, às vezes haja gestão de emoção. Né? e às vezes ela só tem a gente mesmo para apoiar, né? Para estar aqui do lado e dizendo, vamos em frente, vamos ver o que é que você prefere, o que é que você quer. Então tem histórias muito interessantes. Por exemplo, de uma paciente que ela começou a levar aquele bebê na barriga, fazer com eles programações que ela pensou que ela iria fazer com o bebê fora. Então, levava no parque, levava para fazer um piquenique, levava na praia, em lugares que ela gostava e conversava. E dizia, olha, vou tomar o sorvete que sua mãe mais gosta, para você saber qual é o sorvete que eu mais gosto. Então, contava história, lia historinha. É bruta, hein? Caraca, Aí é um a filme. pessoa... Aí, A pessoa é bruta aí. E tem aí que tirar o chapéu, fez hein? Nossa, um daí. mínimo enxoval para aquela criança, Uma homenagem ali, né? para que ela nascesse e ela tivesse aquele mínimo enxoval. Esse bebê morreu no trajeto do parto, né? Chegou vivo no trabalho de parto ainda, mas
num projeto, assim, durante o trabalho de parto, foi a óbito. Então, quando nasceu, já nasceu em óbito. E ela queria, pelo menos, ficar um pouquinho com aquela bebê viva ainda. Então, ainda foi essa outra frustração de que, quando nasceu, já foi um natimorto, né? Mas ela abraçou, ela conversou, o pai também, abençoaram. Não me lembro exatamente mais o que eles fizeram, não me lembro se foi batizada ali ou não foi batizada, mas eles fizeram ali um ritual com aquela criança, com aquele bebê. E depois foi o enterro. Aí tem que ter aí a psicologia é outro nível, né? Tem que estar preparado, hein? Incrível, É, não, tem que incrível estar- isso, porque as pessoas, né, cada um dá conta do que dá conta, né? E efetivamente não deve ser fácil. Eu fico imaginando, assim, esses desafios, né? Porque olha o que você contou, né, pessoa? Não, e você imaginando que ali na barriga, né, a criança já se conecta com a mãe, com o pai. Cara, o tempo que ela teve com o bebê, mesmo que seja dentro da barriga, ela se conectou, ela levou ele pra passear, ela curtiu, fez com que ele se sentisse, ou ele ou ela, se sentisse amado o máximo possível. Cara, pra esse espírito... Você entende como é transformador isso para Claro. aquela mãe, mesmo que aquela filha não viveu com ela depois. Mas foi uma filha muito viva Foram 9 durante meses de 9 maternidade meses mesmo. de maternidade ali. E isso é transformador na vida de uma pessoa que passa por um processo desse. Obviamente ela se transforma. Ela, o marido, a família, eu me transformo também. Eu ia perguntar isso agora. Me acompanhando essas mulheres, sabe? É um exemplo, né? Porque É. você deve ver cada exemplo de força, né? Sim. E aí esses exemplos de força talvez lhe auxiliem a tratar e a cuidar E às daquelas vezes pessoas eu sou a que não primeira tão dando pessoa que dou conta. força ali para ela no início, Dá um né? Que empurrão, dou um né, apoio inicial. assim para ela, para aquele primeiro impacto, para dizer eu tô aqui do seu lado, né? Vamos junto. Tá tendo uma moça, não sei se vocês viram, apareceu pra mim no meu Reels, que ela tá em fase terminal de câncer, não sei se vocês viram. Virou um fenômeno, né? No Brasil, principalmente. Parece que deram uma expectativa de 4 a 6 meses de vida. E aí, ela tá emocionando muita gente. Pô, teve podcasts famosos, o cara chorar de não conseguir fazer o podcast ouvindo a história dela. E um dos cortes, eu não pude ouvir tudo, mas um dos cortes que eu vi, ela disse, pô, essa foi forte demais, que ela disse, eu descobri que eu não vou ter um milagre pra mim, mas eu vou ser um milagre pra milhares de pessoas. E são milhões de seguidores de um dia pra noite, né? Quando ela começou a postar esse drama, ela inclusive casou, né? O cara, Eu vi. você vê essa? Pô, ela casou com o cara pra realizar o sonho. E aí alguém, desses podcasts, perguntou assim, vem cá, qual o conselho que você dá? Né? E ela disse, faça o que eu não tive a oportunidade de fazer. Viva as felicidades que eu não tive. Trate os seus filhos como eu nunca vou poder tratar. Trate o seu marido como eu nunca vou poder tratar o meu marido. Viva a vida, faça o bem para quem está ao seu lado, como eu não vou ter essa oportunidade. Então, ela entendeu, isso é o significado que ela deu àquela... uma resposta negativa da vida, né, entre aspas, não, você não vai ficar curado. Ela preferiu enxergar isso como eu vou ser um canal de milagre para outras pessoas, né, vai inspirar outra pessoa. Forte demais, né? Isso é uma ampliação de consciência, né? Uma ampliação da forma de olhar a vida, né? De enxergar a vida, de enxergar o mundo. E de alguma forma, se a gente for olhar pelas questões que a gente entende do espiritismo e tal, né? Nessa visão, não deixa de ser uma conexão de espírito com espírito, uma perspectiva, né? Quando a gente fala de uma mãe que conduz uma criança que sabe que já vai, né, ficar só no período de gestação ali, tem com certeza uma conexão de outra vida já, que aquilo ali é só um reencontro, né? De alguma forma não deixa de ser um reencontro. Então, mãe tem essa conexão, assim, que às vezes é inexplicável realmente o que sente. Eu tenho um outro caso de uma paciente que ela tem uma cardiopatia grave, que não pode, daquelas que não deve engravidar. Se engravidar, interrompa a gravidez, porque o risco de vida é grande. E ela sempre se protegeu, uma paciente com bastante consciência do que ela tinha.
Ela sempre se protegeu, mas aí, depois de anos, ela engravidou. Agora não vai vir mais, depois de tanto tempo. Engravidou. E ela disse, doutora Silvia, olha, eu sempre tive bem claro na minha cabeça que se eu engravidasse assim, sem querer, eu ia para a interrupção da gravidez, porque eu sei do risco da minha doença. Mas quando ela se viu grávida, nessa conexão da gravidez, a gravidez é uma coisa tão forte para a mulher, ela dizia, eu não consigo interromper. E aquilo foi passando um drama, e as semanas foram passando, e o laudo do cardiologista mandando a interrupção, e eu sentei com ela, conversei sobre a interrupção da gravidez, falei como era que a gente iria fazer, etc. E ela dizia, não consigo, não consigo. E tivemos várias conversas filosóficas, inclusive sobre Deus, e etc., com essa paciente, outra paciente que me ensinou bastante. E ela dizia, eu simplesmente, tudo que eu, na teoria, na consciência, eu já tinha elaborado, você vê que é uma conexão tão outra, que não passa pela lógica, eu não consigo. E ela sofreu, chorou, pai, mãe, marido, todo mundo queria que ela interrompesse a gestação. Lá para as tantas, teve uma hora que eu fui para lá, porque ela não queria olhar no ultrassom mais o bebê, né? Eu falei assim, quando eu percebi que ela já estava disposta, que ela começou a me perguntar quais são realmente os meus riscos, qual é a minha chance de morrer, isso, etc. E aí eu percebi que ela ia seguir com a gravidez, aí eu falei, vamos olhar esse bebê no ultrassom? Aí ela falou, vamos. Aí o bebê estava morto, aborto espontâneo. E aí ela chorou bastante nesse dia e ela disse, vai ver que Deus sabia que eu não tinha condição de decidir sobre isso, né? Então, foi um alívio para ela e, ao mesmo tempo, assim, ok, não fui eu. Não fui eu quem Não tomei fui a eu, decisão porque a decisão dela estava se encaminhando. Eu vou correr o risco. Eu vou correr o risco de morrer. Era esse o risco dela. Isso é maternidade, para você ter uma ideia. Você dar a vida... Dar literalmente a vida, não é só dar a luz. Não, é mas entregar a sua vida em troca da possível, vida do filho. Eu vou dar essa vida, vou correr o risco da minha vida para que esse bebê siga. Pensar umas 10 vezes antes de nascer mulher, viu, gente? E ainda tem um detalhe, né? O quanto que a fé... Voltar, mulher, volta. Ainda não dá. Ela não era cheia de fé. O quanto que a fé dessa mulher, né? Você falando aí, não há como não se emocionar com um caso desse, né? O quanto que a fé ajudou, né? Aqui a gente fala de vida, a gente não fala de religião, mas a gente tem um debate com pessoas de diversas religiões aqui. Mas assim, o quanto que essa fé dessa mulher ajudou, né? De olhar e tentar encontrar um conforto nessa fé. Sim. E aí uma resposta para ela, onde ela trouxe um significado. Foi uma resposta. Poxa, um propósito até para aquele resposta. negócio, olha, vou sair viva, não vou precisar levar adiante. E ainda dizer, olha, Deus que foi... me ajudou e a decisão dela é antes de saber, né? É muito louco, porque ela passa por isso, ela toma a decisão de vamos pra frente, e aí a vida já tinha resolvido. Já tinha resolvido. Muito louco. Eu ia perguntar isso, interessante, que é assim, e como como é essa hora de ter que decidir entre a vida da mãe e a vida do bebê? Tem isso, assim? Tem. Infelizmente, tem, né? Tem essa escolha de Sofia. Deve ser muito tenso, né? Deve ser muito tenso. É tenso. A primeira vez é tenso. Essa maternidade que eu trabalho é uma maternidade de alto risco, tá, gente? Então, as pacientes de gestação... O pré-natal é só de alto risco. E lá também existe uma UTI materna. E como é uma maternidade que tem cardiologista e tem outras especialidades, então algumas patologias são direcionadas para lá. Então, às vezes eu faço um pré-natal, metade das minhas pacientes são do interior, né? Vem, porque a prefeitura manda para fazer o pré-natal lá, porque é um pré-natal direcionado para aquele tipo de patologia. Identifica que tenha um alto risco já. Então, quando essas pacientes chegam e elas estão no estado grave, elas vão, por exemplo, para uma UTI, correndo realmente risco de vida, a gente precisa tomar uma decisão. Geralmente essa decisão é uma decisão não tomada por um médico só. Então tem que ter pelo menos 2 médicos, de preferência um obstetra e o outro especialista. Se for uma cardiopatia, um cardiologista. Se for um paciente muito grave na UTI, pode ser um intensivista, né? E por aí vai. Então 2 médicos assinam um laudo de que por risco de vida materna a gente
opta pela interrupção da gravidez, a paciente tem que concordar. Se a paciente não tiver em condições, se a paciente estiver entubada, por exemplo, não tem condições de assinar, aí vai ter que ser algum parente o mais próximo que assine também. E aí, parente, imaginou? É, E quando a mãe diz não Não. concordo? não fazemos. Aí vai segurando a onda até onde der. E eu já vi mulheres morrerem, Sabendo, assim, o laudo já era esse, né? sabendo que ela tinha um risco muito grande, digamos, uma mortalidade que podia chegar a 90%. Ela encarou. o Na, risco. Encarou. na maioria das vezes, desse alto risco, onde há o E foi a risco óbito. da mãe ir a óbito, a maioria das vezes o bebê também vai, ou na maioria das vezes, dos casos, Não. o bebê... Né, essas Consegue. muito graves, principalmente quando a gente vê logo isso no início da gravidez, o bebê vai também porque está muito precoce, Entendi. né? Quando está muito precoce. Às vezes, quando são complicações outras, que não são complicações do início, mas complicações que acontecem ao longo Do da meio pro gravidez, final, do né? meio para o final, aí você pode ter um bebê que sobreviva Porque tranquilamente. É uma porque eu mãe que- imagino que essa mãe, ela opta por não interromper, né, esperando que ela dê conta de segurar até o bebê, pelo eu menos. acho que é tão poderoso esse negócio de gerar, né? Não, eu vou querer porque eu vou dar a minha vida de verdade, né, pelo meu filho. Então acho que ela espera que realmente vai conseguir. Então por isso eu perguntei, né, se a maioria conseguia, né, realmente o que eu imagino que elas esperem ou não, né? Silvinha, e assim, virando um pouquinho a vibe, né? Porque é Ficou importante. pesado, né? Mas é sobre isso, né? A gente fez essa proposta, né? A provocação era essa, porque é um momento fantástico, incrível, mas que nem sempre sai como planejado, né? Aham. Então, a proposta é essa discussão mesmo. Mas virando a vibe, conta um pouquinho pra gente aqueles casos que você fala assim, milagre, aqui foi, não, sabe? Que você olha e fala, uau, aqui a vida deu show, assim. Eu acho que a vida dá show na maioria das vezes, viu, Plínio? É Os verdade. milagres são mais... Estão sempre presentes, né, ali, intenção. né? Eu acho, estão sempre acontecendo. Não era Einstein que dizia, existem duas formas de olhar a vida. Uma é você... Não tem uma coisa, dizer não. desse? Já Vou vi esse pesquisar. negócio, né? A outra é você achar que tudo é milagre ali, né? Isso. Mas agora, bem recentemente, eu tive uma paciente com a gestação gemelar que ela foi se encaminhando para uma alteração entre os dois bebês. Sabe quando um bebê recebe mais, o outro bebê recebe menos fluxo. Ela foi se encaminhando, estava no 5º para o 6º mês, mais ou menos, para uma alteração dessa. E geralmente essa é uma alteração progressiva. E a gente aí começou a acompanhar ultrassom toda semana, ultrassom toda semana. A princípio parecia que ia se encaminhando para isso. Então, um bebê já tinha menos líquido, a bexiga já era menorzinha, o outro bebê já tinha mais líquido e estava maior, um pequeno, um grande. De repente, elas começaram a equalizar. Sem tratamento, assim, não tem tratamento específico para isso, né? Assim, seria uma laser e tal, mas ela não chegou a ponto de fazer esse tratamento, não tinha chegado a esse ponto ainda, mas dali do meio do caminho a coisa começou a equalizar, voltou mais ou menos, só ficou uma menor do que a outra, mas o líquido voltou ao normal, o crescimento delas ficou mais equiparado e a gente foi levando a gravidez e elas nasceram ótimas. A gente já tinha uma programação toda de que talvez ela precisasse ir em São Paulo fazer esse tratamento e aí não precisou. A vida se organizou. Einstein disse o seguinte: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Como eu atendo muitas pacientes que têm problemas cardiológicos lá na Claro, em função da maternidade, maternidade de alto risco, né? então eu vejo muitas que elas por si só já são milagres, né? Já chegaram com A problemas, mãe já já foram tá operadas. E então, aí não basta isso, elas engravidam. Aí vai naquela gravidez assim, na pirambeira, andando na pirambeira, mas no final dá certo. Claro que, óbvio, elas
puderam ter uma assistência também boa, né? Diferenciada, É. né? Mas acho que Milagre é isso, da essa vida, frase né? aí. Arrasou. Você tem quantos filhos, Silvinha? Eu tenho 2 filhos paridos e tenho uma enteada. Quantos anos já? São grandes já, né? São grandes. Malu, a mais nova, tem 21, Gabriel tem 23, Marcela 29. Algum decidiu seguir o mesmo caminho da mãe? Ah, Marcinho não sabe, né? Não sei. Os dois fazem medicina, os meus 2 filhos, né? Os 2 que eu pari fazem. Que legal. Só lá a reunião, o almoço, gente, como que fala quando os médicos se reúnem pra tratar alguma coisa? É junta médica. Junta Junta médica. Não é almoço na casa assim, é junta médica. É E o junta Natal médica. é junta médica master, né? É, porque aí tem mais. É, viu? pai, mãe, periquito, papagaio, todo mundo né? Caraca, velho. 5 pessoas na casa, 4 médicos. É tipo isso. É. Problema. Ou não, né? Solução. O melhor lugar pra ter um piripaque é lá, né? Vai ter socorro pra tudo quanto é lado. Silvinha, aí parto fora do hospital já teve? Assim, de emergência? Já, né? Vizinho, tipo, ô, doutora Silvia, nascendo aqui, dá uma Não, força. não foi bem assim, vizinho, não. Mas eu tinha uma paciente que era minha vizinha, e vizinha assim de condomínio, e ela me ligou dizendo que estava tendo as contrações, mas ela achava que não era hora de ir ainda pro hospital. Eu fiquei em casa, fazendo o que tinha que fazer, lendo, estudando alguma coisa. Fiquei no computador, eu lembro que eu fiquei no computador. Passou mais de 1 hora, eles me ligaram e eu resolvi ligar de volta. Aí o marido dela me atendeu e falou assim, Silvinha, ela tá aqui, tá tendo contração, mas ela acha que ainda não é a hora. Eu falei, eu vou aí. Ele falou, eu tenho luva, pode vir, que eu tenho arrasou. luva. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ela tinha dilatação completa, o bebê alto ainda, dilatação quase completa, na verdade. O bebê alto ainda, mas dilatação quase completa. Aí eu falei, vamos entrar no carro, vamos pro hospital. E lá fomos nós, pro hospital. Só que chegou no meio da paralela, Não deu tempo. Não deu tempo. não deu tempo. Eita, que maravilha. Aí o parto foi no carro, a 130 quilômetros. Uhul! E aí, Érico? Missão impossível. Já tive uma outra paciente sensacional também, que ela já tinha parido primeiro sensacional, você rápido. entendeu, né? Essa foi tranquila. Ah, Tô assistindo, A eu tô próxima assistindo, é sensacional. eu tô assistindo um filme aqui na minha cabeça, pode continuar. Eu já tô quase chegando no hospital, a enfermeira me ligou, ela tá com 10 centímetros. Eu falei, eu já tô chegando. Aí ela falou, não, a gente não saiu de casa. Aí eu falei, me passe a localização. Arrasou. Aí ela me passou a localização, eu troquei no Waze. E aí deu tempo de eu chegar, eu fiz o parto dessa em casa. Aí depois a gente entrou no carro e foi pro hospital, já com o bebê no colo. Eu tive, logo que me formei, eu dei alguns plantões em Muritiba. E Muritiba tinha uma casa de parto. E aí a gente dava plantão lá. Teoricamente era mais tranquilo o plantão, assim. Não tinha muita coisa, era meio que um povoado. Só que os partos, o povo chegava lá parindo, né? E eu tive a oportunidade de fazer bastante parto, logo depois de formado. Beleza, passou e tal. E aí eu comecei a dar plantão já meio que direcionado para ortopedia, porque eu já estava fazendo residência de ortopedia. E aí eu estava ali no Hospital Aeroporto, de plantão. E eu estava passando pela recepção. E lá não faz parto. Não. O aeroporto não faz parto. Pro lado de lá, nada, É. né? E aí chegou um pai desesperado. Desesperado. Médico, por favor, minha mulher tá parindo, por favor, por favor. Aí a recepcionista, aqui não faz parto. Mas por favor, chama o médico, minha mulher tá parindo, que não sei o quê. A filha tava saindo da recepção. Eu já fui no consultório, peguei 2 luvas pra ir ver o que foi. Eu cheguei, a mulher dele tava deitada No no banco banco de trás. Eu acalmei ela e tal, fiz o parto, pedi pra enfermeira pegar a tesoura, não sei o quê, pinça, e aí fiz tal. Aí passei pra enfermeira, foi lá, limpou, aspirou tudo, a bebezinha, aí tirei a placenta, e aí orientei que eles fossem para uma casa de parto para continuar, né, os cuidados e tudo mais. Mas foi feito no estacionamento do Hospital Aeroporto, dentro de um carro.
Foi bom. É interessante. E aí eu encontrei depois, numa São os viagem... melhores partos, os bebês nascem bem. Não, a menina... Faz sentido. Aí eu, Porque é natural, Tão né? rápido. É. Naturalíssimo. Eu- né? E aí eu encontrei, né, numa dessas viagens, né, com Bahia até, eu tô ouvindo um cara, ei, doutor, olhei pra trás assim, o senhor lembra de mim? Eu falei, pô, velho, me desculpa, eu não lembro não. Eu falei, o senhor fez o parto da minha filha, no estacionamento no aeroporto. Ele trabalha com aqueles caras que carregam as coisas do mala e tal ali no aeroporto. E aí ele me viu, me reconheceu. Aí ele falou assim, minha filha tá ótima. Aí o segundo nome dela é Márcia, viu? Em sua homenagem. Eu falei, obrigado. Sabe? Arrasou, hein? Tá vendo? Foi muito engraçado. Porque olha assim, a aí. conexão desse momento, Imagina. pra eles... impacto Salvou a emocional. vida, né? E assim... Teoricamente. Tipo, aí você pensando, não, aqui não faz. E tipo, eu não ia ter tempo de chegar em nenhum outro hospital. Eu tava verdade, ali. ele foi esperto, na verdade. Com certeza. Parou, vou parar aqui, vou ver se Porque eu... imagina ele dirigindo, a mulher lá. Pelo menos teve um apoio ali, Parindo né? Você foi sozinho lá. ali, ele pediu ajuda, né? Tá certo. E ela Foi muito tinha que legal. ser Deu certo. chamada de Márcia. Tinha que encontrar o Márcio. Aí é o destino, né? Não, foi muito legal. Operando. Foi muito bom, foi muito bom. Destino operando a vida, né? Foi muito bom. A primeira vez que eu tirei 2 circulares de um bebê foi uma energia, assim, É uma uma energia emoção. boa, né? Mas, Cara, assim, também Eu acho. desenforquei uma criança, velho. Forte, Eu né? acho É que... Porque assim, você tem que meter o dedo aqui, assim, ó. Tem um negócio que minhas professoras ensinavam assim, ó. Não espera sair. Coloca a mãozinha por aqui, ó, E puxa. e dá uma olhada. Se não tiver nada, se estiver livre, beleza, ele vai sair só. Mas se tiver, não vai, porque o cordão tá puxando. Aí você o cordão puxa. tá enroscado no pescoço. Isso. Aí você vai de novo, porque pode ter outra. E aí, se tiver, você puxa de novo. Aí a cabeça faz assim, blup, Na hora, né? porque solta, velho. É muito legal. Eu não nasci pra ser médico mesmo. A energia do parto é boa. Arrasou. A Você gente só brinca tem- que é a ocitocina É. que libera, mas uma outra paciente minha descreveu de forma mais linda ainda. Ela falou, é como se uma onda de amor nos invadisse, não é, Cara, doutora? é isso mesmo. Aí eu falei, É isso aí. mesmo. Nascendo. É, Eu acho que nada, forte, é forte. uma onda de amor, não é? nada do Você que eu chorou. fiz. Foi isso que eu não imaginei porque eu não tinha acompanhado ninguém em É. parto. Eu nunca tinha me É envolvido com lindo. nada disso. Sabe? Então eu tava ali, confesso, tava orando, né? Me ajoelhei, tava, a avó da minha esposa tava junto, uma senhorinha super se foi, mas de fé e tal. A gente tava em oração e tal. Daqui a pouco a gente percebeu o que aconteceu. Eu não entrei na sala, não quis entrar não. Fiquei no vidro. Aí eu olhei, cara, na hora que ele puxou, velho. Velho, não foi ouvido aqui, foi ouvido aqui. É, O isso choro, aí. entendeu? Bateu aqui, a lágrima desceu na hora, aquela emoção muito forte, né? É um negócio de amor mesmo, uma onda de amor, boa descrição, né? Silvinha Joy colocou aqui, ó. Doutora Silvia é um ser humano fantástico. Sou apaixonada por ela. É uma profissional que todo mundo pode confiar de olho fechado e é uma incentivadora do parto normal. Eu gostaria, inclusive, de falar sobre isso aí, porque durante muito tempo, alguns profissionais meio que, assim, preferiam um parto programado, e aí com isso acaba fazendo a cesárea, do que o parto normal. E eu vejo que você incentiva o normal. Claro, se tem que fazer cesárea, faz, mas você incentiva o normal. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Ixi, isso já dava um podcast inteiro, né? Isso. Mas... Por isso que eu deixei para depois, porque senão a gente só ia falar disso. Mas assim, o que é o fisiológico, né? Vamos pela lógica, o fisiológico caminha para que a mulher, o corpo se prepara. Aquelas alterações fisiológicas todas que eu falei, é o corpo se preparando para o parto. Então, a mulher retém mais líquido para aumentar a quantidade de sangue, para se preparar para a perda. O bebê vai encaixando, a bacia vai abrindo, né? Ela vai tendo as contrações de treinamento, tudo vai se ajustando para encaminhar para o parto normal. Então, o organismo se prepara para isso. Então, cesárea deve ser Inclusive sempre a parte do a pulmão exceção. da criança, Sim, né? sim. Que vai... Que vai amadurecendo, é o último a amadurecer, digamos assim. Se a gente tira o bebê muito antes, se tem uma indicação de tirar, tá tudo ok. Porque indicou, teve alguma outra complicação mais séria, tá ótimo. Se ele for precisar de um apoio da ANEL, a ANEL tá lá. Mas às vezes
se faz uma cesárea muito cedo, sem indicação, o bebê às vezes tem um desconforto, vai precisar de ficar no berçário sem ter necessidade nenhuma. Então, cesárea bem indicada, eu também não sou contra a cesárea. Uma cesárea bem indicada é ótimo e salva a vida da mãe, e salva a vida do bebê, salva a vida dos dois às vezes. Mas o parto normal para uma paciente que não tem nenhum problema, então, de saúde, porque mesmo as minhas lá da maternidade, que têm problemas de saúde, elas também podem, a gente opta quase sempre pelo parto normal, né? E deixa a cesárea com suas indicações. Não vou falar muito por causa do tempo, né? Isso aí. É uma longa história. Porque é muito, dá para falar, dá para vir aqui de novo conversar sobre isso. Aí, Pronto. você que é o Fechou. criador de novas vindas, já deixa tem um salvo motivo. aí o... Deixa eu só falar, só uma coisa. Nascendo com hora Pode? marcada é o nome Pode? do episódio. Falar Boa, só mais uma Nascendo com coisinha hora no meu marcada. tempinho, Fique à assim. vontade. pouco. Silvinha. Lembrar também, assim, que a gente acompanha mulheres que têm a sua família e têm o seu parto programado e que é tudo maravilhoso, assim, em termos de ter o marido do lado, de ter apoio e de ter uma gravidez programada, ou que não foi programada, mas que foi ali aceita, acolhida e as coisas fluem. Isso é bem o mundo ideal, assim, né? Mas a gente também acompanha muitas mulheres que têm sua gravidez não programada, não aceita, né? Que às vezes não tem apoio de ninguém, que o parceiro já saiu, já foi Saiu do embora. jogo. E às vezes a própria família não apoiou também, ou porque ele disse que aquele cara não prestava, né? E aí agora vem você para cá com a barriga. Então, às vezes, tem mulheres que passam pela sua gravidez sozinhas. Elas atravessam a gravidez com todas as suas transformações, né? Vão para o seu deserto ali atravessando. Então, muitas vezes são mulheres guerreiras, muitas vezes elas fazem isso por não ter opção mesmo e vão passando por aquilo. E quando chega no momento do parto é uma explosão de sentimentos, né? Em qualquer a programada, não programada, é um momento de explosão de tudo aquilo que você está vivendo, de todos os seus medos, de suas angústias. E se você estiver ali se sentindo sozinha, né, se sentindo abandonada ou rejeitada, também existe ali aquela explosão na hora do parto. E aí é ali também que a gente deve ter mais cuidado e mais acolhimento enquanto médico, enquanto quem está ali do lado daquela mulher, tentando compreender a dor, porque às vezes ela chega brava, às vezes ela chega de mau humor, às vezes ela diz, eu não quero olhar para a cara desse filho, né? E às vezes a gente julga. E a gente não parou um pouco para conversar com aquela mulher, entender o que é que está se passando para ela estar ali daquele jeito, sabe? Sim, até porque ela, talvez você seja a única rede de apoio dela, né? Sim. Uma vez por mês no pré-natal. Uma vez no mês, aí no final fica a cada 15 dias, depois toda semana, mas às vezes talvez se você que eu possa ser, né, essa rede de apoio, Sim. que ela possa contar pelo menos. Desafio, hein? Olha aí. E o nosso podcast hoje, com muita emoção, muitas histórias, né? Digna de um filme. Cansativo Né? Tudo aqui, isso que a viu? gente viveu aqui, essa montanha-russa de emoções, emoções. né? E tudo que falamos, refletimos, aprendemos. Né? E a gente agradece, Silvinha, por você ter vindo com tanta disposição para nos ensinar um pouco com a sua experiência, falar um pouco. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou esse podcast pode aprender, refletir um pouco sobre a vida. Né? Parabéns para todos. E eu quero que você dê essas últimas considerações para a gente já caminhar aqui para a reta final do podcast. E aí, quais seriam as últimas recomendações? Uma coisa que eu esqueci de perguntar. Teve parto hoje? Eu tive. Tô Então acordada dá. desde... Você tá nesse fluxo do amor, como é que é o negócio não? Tô nessa onda, A onda de amor. Foi um parto, mais um desafiadorzinho assim no final, mas nasceu lindo. 3,915 kg. Olha aí. Precisou de uma ajudazinha no final, mas nasceu ótimo.
E é isso, a mulher passa por essa montanha-russa aí durante o parto, viu? Às vezes fala assim, meu Deus, tá muita dor, não quero, por que eu escolhi isso? Por que eu não fui pra uma cesárea? Por que que... Então até Até se arrepende que vai. até de ter engravidado. Se arrepende Pra até que de ter dor engravidado, miserável mas essa? Pra aí- que eu fui inventar essa história? Mas aí no final vai. Considerações finais, gente, eu acho que talvez a gente pergunte assim, por que mesmo, né? Por que mesmo engravidar? Né, e passar por tudo isso, ou correr esse risco, como o Plínio falou, eu vou pensar, se eu vier mulher, É, né, se eu quero engravidar, por que que a gente passa por tudo isso e a gente opta por passar por tudo isso? Porque eu também escolhi estar ali do lado daquela mulher, porque eu acho que faz sentido na vida, né? Faz sentido a gente passar por isso. E aí o amor todo que a gente vive e todas essas experiências valem a pena. Olha aí, bem isso aí. poético. Suas considerações. Feliz, feliz. E assim, é um lugar, né? Como eu falei, a gente tá num lugar de nunca engravidar nessa vida. Eu não tenho como engravidar, nem que eu queira, né? Mas é interessante ficar pensando porque quanto tem nesses 9 meses, né? Quanto tem de possibilidades de acontecer, de não acontecer, de virar o jogo, de mudar. Quanto pode mudar nos últimos minutinhos, né? Uhum. Quanto eu lembro que quando a Júlia tava para nascer, acho que foi, sei lá, umas 20 horas de De trabalho, trabalho de de parto. E foi pra cesárea, porque não virava Não foi. o jogo. E eu tava ali numa agonia, cara, tipo, falei, caramba, o que é isso? Uhum. Né? É a minha memória mais forte, assim, da gestação, né? Mas fico feliz da gente poder debater isso de forma tão ampla, né? De tantas possibilidades, e tenho certeza que quem está assistindo aí a gente hoje percebe quanto é cheio de variáveis e possibilidades, mas que é incrível, porque no fundo é um movimento Da vida, que gera né? vida, né? Isso. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, Silvinha, por estar aqui. O último comentário que veio de Alessandra Brandão tem assim: Silvinha vive a profissão com a alma. E é interessante porque assim, muito que a gente fala, muito do que eu falo, né, atualmente é sobre a importância da parte emocional, Uhum. né, dos meus pacientes. E nesse momento, os seus pacientes, as suas pacientes, né, elas vivem de verdade essa gangorra emocional muito grande e encontrar uma profissional como você, né, nesse momento tão delicado, tão sensível, que depende tanto de um apoio, por mais que ela tenha todo o apoio, Uhum. né? Tem as que não tem, mas por mais Isso. que ela tenha todo o apoio, é importante demais, como o Eric falou, chegar num consultório e encontrar alguém que enxerga aquele momento como Uhum. único Sim. e que está disposta a fazer a sua parte da melhor maneira possível. Então, assim, eu gostaria de terminar esse programa lhe agradecendo, não só como pai das meninas que você tirou, né, mas como uma pessoa que sabe que por mais pessoas como Silvinha, várias pessoas vão se sentir de verdade acolhidas nesse momento difícil, e lhe parabenizar por tudo que você faz da forma com que faz. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito esse convite. Eu espero que não tenha sido tão difícil, porque você estava achando que o que eu faço? Não, foi Não sei o ótimo. quê e tal. E Não, seja sempre bem-vinda. Não foi nem 9 meses, né? Foi Obrigada, 9 meses, obrigada, né? Marcinho. Eu acho que eu represento também uma quantidade de obstetras que, Sim. como eu, também trabalham dessa forma, assim. Tenho bons amigos e boas amigas que trabalham com muito amor e dedicação também. Por mais desses. Por mais. É isso aí, gente. Vida Valeu, Cast. Vida Cash. Valeu demais. Um beijo, fiquem com Deus.